O ingresso. Isso, agora conectando. Salve, doutor Rodrigo Trindade! Ô, salve! Salve, como é que tá, meu Revê-lo. amigo? Tudo bem, Guilherme? Que bom estar aqui conversando com Tudo você. bem. Já estou vendo uma pequena diferença entre nós. As Bo- roupas. Provavelmente Pois. aí a temperatura não está das mais altas. Agora aqui já estamos aqui no meio do inverno, aqui no extremo sul do Brasil, então já tem que cortar a lenha para botar na lareira aqui, viu? Que Já tem que, maravilha. já tem que tirar a roupa de lã do armário também. Eu estou mantendo aqui o ar-condicionado ligado para não torrar aqui no calor. É que a gente não tem a sorte de ter o clima maravilhoso que tem aí na Bahia, né? Ah, que maravilha. Então, voltando, eu já tinha iniciado uma breve saudação, mas reitero, né, boa noite a todos, né? Boa noite em especial ao professor Rodrigo Trindade, meu companheiro de live, né, que é juiz do trabalho na 4ª Região, titular da vara de Frederico Westphalen. Não é isso, doutor Rodrigo? Exatamente. Integrante da Comissão Legislativa da ANAMATRA, juntamente comigo, ex-presidente da Matra 4 e responsável por um site, por um perfil também muito interessante, que é o perfil Revisão Trabalhista, sempre com notícias, textos atualizados, artigos dele, né? Às vezes em parceria, também um site, um perfil que merece realmente ser muito prestigiado. Eu sempre acompanho o Revisão Trabalhista. Gostaria também de agradecer ao público em geral, né? Aos nossos colegas juízes, aos nossos colegas professores, aos advogados, membros do Ministério Público, auditores, servidores, alunos, né? Meus alunos da UNEB especificamente, os estudantes em Direito em geral, os acadêmicos da BDT, alguns já presentes, inclusive, aos amigos também. E, doutor Rodrigo, a nossa proposta aqui, que eu estava já antecipando, é refletir sobre essas últimas decisões do STF em relação às medidas provisórias que tratam especificamente da matéria trabalhista, né? A 927 e a 936. Claro que a 927 envolve muitos temas, então a gente vai ter que fazer uma seleção aqui de alguns assuntos, porque seria impossível tratar de tudo nesse intervalo de 1 hora e ainda tratar da 936. Então nós vamos fazer, não é? Que nós decidimos antes, um apanhado aí dos temas principais e trazer argumentos tanto da postulação, né, dos autores das ações de declaração de inconstitucionalidade, quanto, especialmente, os argumentos decisórios, né? Isso tudo, lógico, dentro de uma perspectiva de uma análise acadêmica dos fundamentos, né? Com integral respeito aos ministros do Supremo, à independência de cada um de proferir seus votos, né? Ao convencimento motivado. Aqui a discussão é meramente acadêmica, né? E teremos para isso 1 hora mais ou menos, né? 1 hora, que é o limite do Instagram, e vamos tentar nos ater a esse tempo. Então, feita esse breve introito, eu passo a palavra para o doutor Rodrigo para fazer uma saudação inicial. Bom, Guilherme, primeiro dizer a felicidade de estar aqui falando contigo. Como a gente mora em lugares muito distantes, né, a gente acaba tendo poucas oportunidades de falar pessoalmente. E nesse momento de pandemia, o mais próximo de falar pessoalmente é utilizando essas lives aqui. Pois é. E de fato, nosso tema é um tema interessantíssimo. E às vezes é difícil a gente competir com tantas lives aí que está tendo, porque realmente são situações muito inusitadas que vêm acontecendo e nós temos que nos esforçar para estar atento a todas elas. Mas é uma felicidade falar contigo, Guilherme, porque deixa eu te apresentar brevemente. A gente acabou não combinando nenhuma apresentação, mas é importante lembrar, o Guilherme é um colega que eu tenho muita admiração, é um amigo também, e Guilherme Dr. Guilherme Ludwig é juiz titular da Vara do Trabalho de Conceição do Caeté, na 5ª Região, mestre e doutor em Direito, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, professor de Direito do Trabalho em diversas instituições, membro da diretoria da Matra 5 e também meu colega e companheiro de comissão legislativa da ANAMATRA. Então, uma felicidade aí estar contigo, Guilherme. E vejo que temos vários colegas de várias regiões aqui, via a nossa colega Germana, Ronaldo, Rafael,
Sim. O pessoal de vários lugares aqui nos prestigiando, aqui está nos acompanhando. Doutor Luciano Nosso amigo Martinez. Luciano Martinez acabou de entrar. Verdade. Maravilha. Bom, mas Guilherme, não, com, tant, com tantas lives e tantos trabalhos acadêmicos que vêm sendo apresentados nas últimas semanas, interessante, antigamente a gente falava em meses ou anos, né? Agora nós estamos falando de Sim. semanas ou dias nos trabalhos acadêmicos, nas avaliações. Mas com tanta coisa sendo feita nos últimos tempos, sobre essas novas medidas provisórias, sobre o que eu chamo de nanosistema justo-trabalhista ou direito do trabalho emergencial, Pois é. acho que não nos cabe aqui repetir o conteúdo das medidas Sim. provisórias, né? Falar sobre minúcias técnicas ou eventualmente até sobre algumas divergências aplicativas ou questões controvertidas. Acho que o que é mais interessante aqui para a gente tratar, e essa foi a nossa combinação, é não tratar exatamente sobre o conteúdo das medidas provisórias, mas fazer uma análise que eu tenho visto que está faltando, que é uma análise um pouco mais profunda, uma leitura mais profunda, mais adentro nas decisões do Supremo Tribunal Federal sobre esse nanosistema trabalhista e fazer isso com um objetivo bem delimitado, que é tentar compreender as justificativas, os fundamentos manejados, para pelo menos ter uma perspectiva de entender como vão ser os próximos, os desdobramentos dessas decisões, como vai ser a interpretação do Supremo Tribunal Federal para o futuro dessas questões que são questões muito controvertidas, muito divergentes e que afetam praticamente o país inteiro. Então, acho que o nosso objetivo é oferecer para todos que nos acompanham e também entre nós, né, a gente trocar essa opinião para ter Claro. uma compreensão mais geral, uma compreensão mais ampla, mais geral e como os bons professores sempre ensinam para os alunos, eu tenho certeza que você ensina para os seus, Guilherme. Quando você tem alguma dúvida de aplicação de alguma regra, busque nos princípios, que ali você vai ter uma boa orientação sobre como interpretar, como aplicar a questão que está sendo apresentada. Então, nós tivemos nessas últimas semanas, dois importantes julgamentos relativos a esse nanosistema justo-trabalhista. Então, tivemos o julgamento da medida provisória 6363, que trata de 2020, que trata sobre a medida provisória 936, e foi a primeira das medidas provisórias a ser analisada em ação direta de inconstitucionalidade. Várias lives, várias pessoas já falaram, escreveram sobre os desdobramentos. Aqui eu acho que nos cabe fazer então esse apanhado dos fundamentos manejados pelo Supremo Tribunal Federal. De forma muito rápida aqui, meio parágrafo. A medida provisória 936 trata sobre suspensão do contrato e também sobre redução proporcional de jornada e salário. Houve uma ação direta de inconstitucionalidade manejada por um partido político. Poucos dias, acho que pouquíssimos dias depois da vigência da medida provisória, e o grande objetivo da ação direta de inconstitucionalidade foi buscar o pronunciamento, o reconhecimento pelo Supremo de que as disposições relativas a acordo individual manejado entre empregado e empregador seria suficiente tanto para a suspensão do contrato, como também para a redução proporcional de jornada e salário. Os argumentos apresentados pelo partido político é de que isso não seria possível, porque, afinal, nós temos algumas disposições constitucionais que garantem a necessidade de passagem pelo filtro dos sindicatos para que se alcance esse tipo de composição. Principalmente o artigo 7º, inciso 6º, mas também temos outros dispositivos, o inciso número 13 do artigo 7º e o artigo 8º da Constituição Federal, que também falam da função dos sindicatos. Pois bem, essa ADI foi direcionada para a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, que produziu uma liminar declarando fazendo uma interpretação desse dispositivo, que ele entendeu que era o mais problemático, que era o artigo 11, parágrafo 4º da medida provisória, que trata da comunicação do sindicato. O ministro Lewandowski fez a liminar, dando uma interpretação para esse dispositivo. Essa interpretação foi depois complementada em embargos de declaração.
mantendo a compreensão de limitação do alcance dos acordos individuais, e depois foi confirmada no voto do ministro Lewandowski, confirmada depois quando a liminar foi a conhecimento do Tribunal Pleno, do Supremo Tribunal Federal. Bom, essa liminar foi cassada, não foi mantida, por maioria do Supremo Tribunal Federal, e tivemos 3 grandes grupos de decisões. Eu gostaria de fazer rapidamente um resumo dos fundamentos manejados pelos ministros do Supremo a respeito do papel, do lugar que deve ter, pelo menos durante essa crise, crise hermenêutica, é um ato falho. Durante essa pode crise... ser também, mas pode ser. É você que está dizendo. Mas durante a crise pandêmica, qual é o lugar que deve ter os acordos individuais? Pois bem, o ministro Lewandowski manteve a sua compreensão individual, compreendendo que os acordos individuais devem produzir efeitos imediatos, inclusive para recebimento do benefício emergencial, mas disse também que o acordo coletivo de trabalho poderia modificar as estipulações individuais. Então, reconheceu o ministro que a comunicação a ser feita para o sindicato tem por objetivo permitir que o sindicato inicie a negociação coletiva. Enquanto o sindicato não inicia a negociação coletiva ou se recusa a fazer a negociação, ou durante o processo de negociação, vale o acordo individual. Mas havendo a negociação coletiva que resulte numa norma coletiva, num acordo, numa convenção coletiva de trabalho, a ideia do ministro era de que, então, que prevaleceria a norma mais favorável comparativamente entre o acordo individual e a norma coletiva produzida. Até porque, se assim não fosse, você partiria do pressuposto de que há uma norma completamente esvaziada de sentido, que seria uma comunicação para fins de arquivamento da informação ou de algum tipo de controle mais raso. Então, realmente, em princípio, né, parece não ser esse o sentido da medida provisória ao determinar essa comunicação. Essa comunicação tem que ter algum sentido prático. E esse sentido prático tem que passar, e aí é o entendimento meu, pelo dispositivo constitucional, que filtra a possibilidade de redutibilidade, determinando que isso seja feito através da interferência e com a interveniência necessária do sindicato. Então, eu acho que, nesse sentido, ele tentou acomodar esse dispositivo ao cumprimento do comando constitucional que está efetivamente em vigor, né? Sim, de fato, essa é a leitura que eu faço também. E acho que essa é a expressão perfeita, Guilherme. Ele tentou fazer essa acomodação, né? Fazer acomodação dessa disposição de comunicação e dando alguma concretude a ela, dando algum significado. Até a expressão que ele utilizou verbalmente no voto dele, na defesa do voto dele, da liminar, foi de que o sindicato não podia funcionar como um mero arquivista de manifestações, de informações prestadas pelas empresas de que estão fazendo um acordo individual. Mas essa não foi a decisão, então, vencedora. Não foi o voto vencedor do colegiado. Mas antes de falar do voto vencedor, eu gostaria de falar do outro extremo, né? Porque o ministro Lewandowski ficou no centro aqui. Tratar do outro extremo dos acordos, desculpe, das composições dos votos dos ministros Fachin e da ministra Rosa Weber. Entenderam os dois ministros que as respostas devem ser, para essa questão, que é uma questão difícil, essas respostas devem ser retiradas da Constituição Federal e dos mecanismos do direito do trabalho. Há necessidade de análise desses balizamentos e também das orientações gerais internacionais, da Organização Internacional do Trabalho, da Organização das Nações Unidas, das organizações relativas a direitos humanos. A partir disso, definiram que os valores em conflito precisam ser analisados em concreto. Não há possibilidade de se produzir uma simples análise em abstrato para essas questões, mas é preciso que haja uma comunicação com a situação que está sendo posta ali. Muito bem. E, a partir disso, entenderam que a flexibilização do direito do trabalho com a exclusão do sindicato significaria uma afronta a um balizamento muito caro para todo o direito do trabalho e para a nossa ordem constitucional, que é o valor e o papel que os sindicatos devem ter dentro do nosso ordenamento jurídico geral. Não somente dentro do nanosistema, mas do microsistema
Sim. trabalhista. E definiram, a partir disso, que a ordem econômica faz parte dos direitos fundamentais, mas ela deve existir a partir de uma funcionalização, a funcionalização de assegurar a existência humana digna, a convivência do Estado liberal com o Estado de bem-estar social. E, com isso, o voto dos dois ministros foi de reconhecimento de inconstitucionalidade de qualquer disposição da medida provisória 936 que assegurasse a vivência única, a vivência isolada do acordo individual sem passagem pelos sindicatos. Mas os votos vencedores foram os votos do ministro Alexandre de Moraes, ministro Barroso, ministro Fux, ministra Carmen Lúcia, ministro Gilmar Mendes, ministro Marco Aurélio e ministro Toffoli. Eles partiram, e eu gostaria de fazer a divisão do voto deles. Eu fiz a partir de um condensamento de votos, de fundamentos dos votos, a partir de fundamentos fáticos e fundamentos jurídicos. Os fundamentos fáticos manejados foram, em primeiro lugar, algo que é evidente para todos nós, que vivemos num momento de excepcionalidade, de situação que deve ter normatividade de curto prazo. Em segundo lugar, foi afirmado que nós não temos um conflito coletivo, não havendo conflito coletivo, não haveria necessidade de uma norma coletiva para tomar o lugar do acordo individual. Também afirmaram, e eu acho que isso é muito importante, afirmaram sobre o risco de desemprego e falta de renda. E fizeram, a partir disso, montaram uma compreensão de que somente é possível a sobrevivência da empresa, somente é possível se fugir do desemprego se utilizar da via do acordo individual, para a utilização desses instrumentos permitidos pela medida provisória 936. Também no campo fático, sim, foi afirmado sobre a dificuldade de atuação dos sindicatos, sindicatos deficientes. Um dos ministros chegou a falar, inclusive, que os sindicatos atuam de forma política e não de forma historicamente de sua função de representação dos trabalhadores, e também de que os sindicatos, que caso se aguardassem os sindicatos, se iria custar milhares de empregos. O ministro Gilmar Mendes falou isso, que não se podia aguardar o trabalho dos sindicatos. É algo que soa um pouquinho estranho, porque não foi essa a solução, pelo menos do ministro Lewandowski, que reconheceu a possibilidade de utilização continuada do acordo individual até que fosse produzido o acordo coletivo. E, de certa forma, só fazendo um pequeno adendo, realmente no ambiente da pandemia e pela própria necessidade de isolamento social, é claro que o sindicato não teria a mesma facilidade, né, para produzir a norma coletiva do que numa situação normal. Mas talvez essa situação verificada seja resolvida exatamente por esse critério estabelecido pelo ministro Lewandowski, né, que dá um tempo, e também pela própria flexibilização que a medida provisória traz, né, nos prazos, em algumas rotinas, e pela própria criatividade, né, dos atores sociais, a comunicação por WhatsApp. Ou seja, a gente está vivendo um ambiente hoje, nós estamos conversando aqui, você está no Rio Grande do Sul, eu estou aqui na Bahia, e nós estamos conversando ao vivo, né, por um celular. O sindicato talvez não teria essa mesma agilidade, não desenvolveria um método criativo de submeter uma determinada deliberação à sua assembleia, né? Enfim, mas prossiga, era só um acréscimo. Sim, claro, de fato. Todas essas premissas fáticas, eu vejo vários problemas nela, Guilherme, e vamos tratar sobre ela também. Só queria mandar um abraço para dois colegas queridos aqui que apareceram e cumprimentar, o colega Fontinelli, e da 17ª região, e o colega César Prit, aqui, meu colega aqui da 4ª região. Grande abraço para os dois. Doutora Dervana também, que eu vi passar, porque a gente vê passando aqui rapidinho e às vezes não tem essa oportunidade. Esses foram que passaram aqui, eu consegui anotar, mas eu sei que tem muita gente que passou aqui depois. Os colegas do Rio Grande do Sul estão presentes, da Bahia também, e de todo o Brasil, né? Que beleza, que maravilha. Mas, enfim,
esses argumentos fáticos são importantes e tem os problemas com eles, como você bem iniciou a sua análise aí, Guilherme. O primeiro problema é de uma compreensão que, para mim, pessoalmente, é equivocada, de que nós não temos uma divergência, uma guerra, uma luta entre acordo individual versus despedidas em massa e bancarrotas. Porque essa foi a premissa fática que foi manejada, que foi apresentada, e a partir dela produzidos as inferições, as análises jurídicas, que somente com acordo individual é que se poderia evitar desemprego em massa e fechamento de empresas. Bom, como você bem lembrou, não preciso repetir aqui porque é perfeita a sua lembrança, é de que a solução dada pelo ministro Lewandowski é de que os acordos individuais impediriam, já teriam validade e, portanto, já seriam suficientes para evitar o que se acreditava que poderia produzir de dispensas e bancarrotas e fechamentos de empresa. Em segundo lugar, de que a deficiência dos sindicatos não é uma questão fática muito clara. Não é clara para você, não é clara para mim também. Em primeiro lugar, porque os sindicatos existem ainda, continuam em funcionamento, podem ser chamados, e ainda que não existissem, ainda que não respondam aos chamados, a solução do ministro Lewandowski permitia que continuassem os acordos individuais a serem produzidos. Então, esses argumentos de dificuldade de tratamento com o sindicato, de não haver tempo para a produção da norma coletiva, não é exatamente um argumento que se sustente e que possa ser demonstrado. Outro argumento, o problema fático que eu vi é de que a má atuação geral, generalizada dos sindicatos impediria que eles realizassem os acordos coletivos. Bom, as patologias não podem servir de base para uma análise geral. Situações patológicas, situações graves, problemas com sindicatos devem ser tratados de forma pontual. Eu não posso também reconhecer que todas as empresas agem de forma equivocada e devem ser estigmatizadas porque em razão das notícias que nós temos de empresas que agiram indevidamente com seus empregados ou que violaram regras de consumo, inclusive colocando preços abusivos em produtos que eram necessários para toda a população nesse momento de pandemia. Não devo estigmatizar toda a classe empresarial porque algumas agiram de forma incorreta. E eu acho que esse argumento deve valer para os sindicatos também. O nosso pressuposto é sempre da boa-fé, né? De um lado e do outro. A boa-fé dos empregadores, a boa-fé dos trabalhadores, dos sindicatos de trabalhadores também, né? Claro, exatamente. Para os dois lados sempre. E eu acho que a ponderação, esse tipo de ponderação e de temperança é essencial para quando se busca julgamentos com um mínimo de justiça. Mas temos problemas jurídicos aqui também, e problemas jurídicos que eu acho que são bastante graves. O primeiro e mais grave deles, e por isso eu coloco em primeiro lugar, é a de reconhecimento da possibilidade de não aplicação de um dispositivo que não apenas é formalmente constitucional, mas é geograficamente e não só geograficamente, mas ele é materialmente um direito fundamental, Sim. que é o direito que tem cada trabalhador de não ter o seu salário reduzido, a não ser por passagem pelo sindicato. Ou seja, o direito fundamental não é o de não redução de salário. Eu acho que isso precisa ficar claro, que eu acho que não tem sido muito bem compreendido. O salário irredutível não é direito fundamental. O direito fundamental é irredutibilidade de salário sem passagem pelo filtro sindical. E essa disposição foi zerada. Essa disposição não foi tratada, não foi aplicada, não foi feita nenhuma ponderação que preservasse minimamente essa disposição de passagem pelo sindicato. Então, essa é uma preocupação muito grande. Temos Pois não. E aí entra aquela tese que eu acho que você vai abordar logo em seguida, da aparente inexistência de conflito coletivo. Né? Perfeito, exato. Essa é uma questão importante, Guilherme, porque, de fato, muitos dos argumentos jurídicos utilizados pelo Supremo Tribunal, pelos ministros que venceram essa disputa, foi de que não haveria conflito coletivo. E a norma constitucional, ela prevê norma coletiva para diminuição de salário em razão da existência, pelo entendimento vencedor, de um conflito coletivo. E eu
tenho que discordar, não vejo dessa forma. Não é o conflito coletivo que determina a existência da regra de passagem pelo sindicato, mas a necessidade de preservação de uma vontade dos trabalhadores que não consegue ser exercida no plano individual, que precisa que seja apresentada e defendida no plano coletivo. Isso é intrínseco a toda a redução de salário. Vejam, nas duas leis que nós temos vigentes no Brasil de redução de salário, nós não temos também um conflito coletivo. A lei de 65 e a lei de 2015, elas tratam de redução de salário a partir, na lei de 65, de uma crise conjuntural grave. Sim. E na lei de 2015, por problemas financeiros individuais da empresa. Não há conflitos coletivos. E a de 2015, expressamente, e a de 65 também, né? Trata também da participação do sindicato, né? Exato, perfeito, exatamente. As duas leis determinam a passagem pelo filtro sindical. Tem que ter negociação coletiva. E veja, não existe o conflito coletivo clássico, né? Vamos chamar dessa forma, conflito coletivo clássico. O que existe é a necessidade de passagem pelo sindicato para a preservação da vontade e dos interesses dos trabalhadores. Acho que essa foi teve uma dificuldade que os ministros tiveram de compreender, na minha muito pessoal verificação. E aí um outro argumento é da suposta inexistência de um conflito individual, porque tanto o trabalhador quanto o empregador têm um propósito comum com a medida de preservar o emprego. Mas a questão do conflito individual não reside propriamente na preservação do emprego. A preservação do emprego sempre é o interesse, né, em princípio, de qualquer trabalhador. Claro que o trabalhador quer preservar o emprego, salvo, eu já disse isso em outra live, salvo uma hipótese específica de uma rescisão indireta, mas sempre o trabalhador quer a preservação do emprego. Na verdade, o conflito reside não na preservação do emprego em si, mas no modo como se dá essa preservação do emprego, né? Nas condições em que haja eventual suspensão ou nas condições que haja eventual redução da jornada. Então, esse conflito vai existir sim, né? Vai sempre existir. Claro, claro, exato. Também acho que vai sempre existir. E há uma dificuldade aí, Guilherme, e que eu verifiquei, de compreensão do papel dos sindicatos e o papel que foi reservado pelos sindicatos pela Constituição da República. A necessidade do diálogo social, ele é uma das garantias, um dos pilares de existência do capitalismo. Se nós retiramos a atuação dos sindicatos e cortamos a atuação no diálogo social, no diálogo entre as forças representantes do capital e trabalho, nós diminuímos bastante as perspectivas de permanência da ordem capitalista da forma como nós conhecemos, nós vivemos com razoável tranquilidade. Então, vejo com muita preocupação o corte da atuação dos sindicatos. Mas vejo também um problema aqui no papel que o próprio STF se autorreconheceu de não precisar atuar como guarda da Constituição. E eu vi isso num dos votos, um dos maiores votos, inclusive, vencedores, de que a medida provisória teria sido feita por experts, por pessoas especialistas nessa matéria, e essa especialização retiraria a necessidade de atuação do Supremo Tribunal Federal, porque afinal eram especialistas e não caberia ao Supremo Tribunal Federal fazer a avaliação, a guarda da Constituição, a preservação de disposições, se especialistas produzissem a medida provisória. Em grande resumo, Guilherme, me esforcei muito para resumir aqui os votos dos ministros, era isso, mas eu queria ouvir de ti a tua avaliação sobre a medida provisória 927, ou melhor, sobre os votos do ministro do Supremo Tribunal Federal sobre a medida provisória, e depois eu acho que a gente consegue fazer um resumo, e eu tenho aqui 3 grandes significados para o futuro, para esses posicionamentos novos do Supremo Tribunal na análise das medidas provisórias. O que você acha? Vamos em frente. Gostaria também de aproveitar aqui, eu já anotei, dar um abraço também na nossa diretora cultural, Luciana Conforte, da Anamatra. Ah, sim, Luciana. E o nosso grande companheiro da CLEG, o André Cavalcante, também está nos assistindo aí. Pessoal de todo o Brasil assistindo, que felicidade isso. Que maravilha.
Você Pois na é, Rodrigo. Conforte fez uma excelente live ontem, junto com o Ricardo Lourenço, tratando sobre esse Sim. nosso tema aqui. Quase esgotaram o tema aqui, quase que Pois não é, chegou né? mais Que nada pra concorrência gente. desleal pra gente, né, rapaz? Mas, pois bem, em relação à medida provisória 927, ela difere um pouco, fazendo um breve resumo, ela difere um pouco da 936, porque, ao contrário da 936, ela parte do pressuposto de que as empresas ali ainda têm condições de manter o pagamento de salários, né? Então, ela tenta equacionar a necessidade de isolamento social, mas garantindo o pagamento de salário, seja pela prestação do serviço, como no caso do teletrabalho, né? Seja pelo afastamento mesmo do empregado, como no caso da antecipação de férias individuais, antecipação ou concessão de férias coletivas, né? Antecipação dos feriados, aquela nova disciplina do banco de horas, né? Que é um pouco discutível também. Então, ela parte mais ou menos desse pressuposto, que a empresa ainda tem saúde financeira para sustentar o pagamento dos salários, e ela traz um cardápio, né, como muitos têm dito, um cardápio de opções para propiciar esse isolamento social. E, em paralelo a isso, traz outras medidas que, em princípio, parecem não ter nada a ver com essa finalidade, né? E que, às vezes, nessas mesmas medidas é que residem os grandes problemas, né? O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, ele no voto, ele diz assim, que se não se tratasse de iniciativa original do Poder Executivo, ele podia dizer que aquilo ali era um jabuti. Sim, 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 exatamente. Se Falou não se isso de dois tratasse artigos. da Falou isso do iniciativa 29 e do original, era um 31, jabuti. exato. Isso. Exatamente. Exatamente. Mas ela parte desse pressuposto, né? De você garantir o isolamento social e, ao mesmo tempo, você tentar preservar os postos de trabalho e a manutenção da atividade empresarial. Em relação a essa medida provisória, ao contrário da 936, que contamos com apenas um ADI para analisar, e mesmo assim com um tema mais restrito, foram 7 ações declaratórias de inconstitucionalidade, né? Então, nós temos a ADI 6342, a 6344, a 6346, a 6348, a 6349, a 6352 e, ufa, a 6354, opostos por alguns partidos políticos e por algumas confederações nacionais de trabalhadores. Lógico que aqui, como eu antecipei, né, lá no início, não dá para esgotar tudo que foi discutido nessas ações diretas de inconstitucionalidade, mas eu vou aqui fazer um apanhado de algumas questões principais. Existem algumas questões genéricas relativas à medida provisória que são muito interessantes, foram suscitadas nas petições iniciais. Uma primeira questão genérica é o seguinte: tem que se evitar, Rodrigo, tem que se evitar, isso é uma preocupação muito válida, o risco de perenização da flexibilização de direitos. Sim. Porque, afinal de contas, nós, independente de questões de inconstitucionalidade materiais pontuais, nós estamos tratando aqui de uma regra excepcional para uma situação excepcional e emergencial. Ainda que se entenda que cabe uma interpretação constitucional diferenciada, e isso é discutível, ainda que se entenda dessa forma, não se pode entender que essa interpretação vá prevalecer doravante, superado o estado de crise. Então, isso é uma preocupação muito importante. E este é o grande risco, inclusive, eu acho, dessas medidas, né? No que evidentemente, afronta a Constituição Federal, né? Claro. E um outro ponto interessante também suscitado em caráter geral é que esta crise ela não pode legitimar o que o professor Cristiano Paixão trata por oportunismo desconstitucionalizante. Ou seja, por mais grave que seja a crise, ela não é possível, através dela, você reescrever a Constituição. Nós temos que ter as balizas firmes na Constituição Federal. Né? Não existem duas Constituições, uma Constituição para o estado de pandemia, uma Constituição
para a situação de normalidade. Aliás, as Aliás, situações se permite, excepcionais... Guilherme, Hein? se você permite, até porque a própria Constituição ela já traz as situações de anormalidade, as Pronto. hipóteses de anormalidade, os instrumentos para lidar com ela em diferentes situações. Inclusive, tem Exatamente. previsão sobre estado de sítio, estado de defesa, e nada disso nós temos e nem espero que nem tenhamos. Pois é. E mesmo no estado de sítio e no estado de defesa, até mesmo os direitos constitucionais que podem ser restringidos ou que podem ser objeto de uma interpretação mitigatória, eles estão bem definidos ali, né? E não tratam, vale pontuar, do nosso artigo 7º, do nosso artigo 8º, do nosso artigo 9º, né? Salvo a liberdade de reunião, que pode, né, ficar relativamente prejudicada. Mas, tirando isso, né, em princípio, a matéria trabalhista está imune até mesmo a situação de estado de sítio e estado de defesa, que são as hipóteses excepcionais da Constituição, né? Em princípio, parece que para você ter uma interpretação excepcional, teria que haver um suporte normativo prévio para sustentar essa situação. Me E parece, né? Em autorização princípio. pelo Congresso Nacional. E autorização pelo Congresso Nacional, evidentemente, né? E uma outra questão também geral é o seguinte, é que se percebe, e aí a gente já pode entrar numa inconstitucionalidade material propriamente dita, que há um arrefecimento da diretriz constitucional que imprime o sentido de justiça social ao Estado brasileiro. Então, há um apequenamento do próprio exercício da cidadania pelo exercício dos direitos trabalhistas, que são mitigados, sonegados ou flexibilizados. E a cidadania é um fundamento da República e autoriza a verificação da inconstitucionalidade da medida provisória, né? Que não pode atacar esse fundamento da República. E há uma afronta, se nós pararmos para pensar, até mesmo a um bloco de constitucionalidade, né? Que são aqueles princípios unidos por um mesmo núcleo valorativo, que vai entrar nesse bloco a própria cidadania já referida, né? A dignidade humana e o Estado democrático de direito. Então, existe aí uma afronta, pode-se entender, né? E aqui eu estou repetindo o que está na pretensão das ADIs, né? Eu estou discutindo aqui o que está na própria pretensão das ações diretas. Então, há uma afronta até mesmo esse bloco de constitucionalidade. Mas as ações diretas não morrem, obviamente, nessas questões gerais. Existem também algumas questões específicas e eu vou destacar aqui também. Uma primeira diz respeito ao polêmico, ao mais que polêmico, artigo 2º da medida provisória 927, que é aquele que estabelece a prevalência dos acordos individuais sobre as diversas outras fontes normativas, né? Que Sim, é o artigo que subverte toda a pirâmide normativa trabalhista, né? Que define que os acordos individuais se sobrepõem até mesmo à legislação. Pois é. Durante o estado de calamidade, né? Pode se sobrepor os instrumentos normativos, legais e negociais. É algo nunca visto, eu creio, na história do país, né? É o século XIX. Pois é. E há uma inconstitucionalidade bem caracterizada, que é o próprio artigo 7º, inciso 26, que fala do reconhecimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho. É óbvio que se o empregador está obrigado a esse reconhecimento, o trabalhador também, o acordo individual celebrado por eles não pode ignorá-los, né? Não pode ignorar essas normas coletivas, né? E dentro... Sim, tem uma inconstitucionalidade, de fato, tem essa inconstitucionalidade que parece evidente, mas tem uma incoerência sistêmica nesse dispositivo, porque a própria medida provisória 927, ela já define outras 8 situações de subversão, de não aplicação da legislação e passa a se aplicar o acordo individual a partir de certos critérios. Se o artigo 2º tivesse toda esse potencial aplicativo, nós não precisávamos ter mais nada da medida provisória 927, porque todo o acordo individual
né, em qualquer tipo de disposição seria suficiente. Então, não faz o menor sentido uma interpretação ampla do artigo 2º da medida provisória 927. Na verdade, a medida provisória podia ter 3 artigos. Só ele. Exato. Exato. Ela podia terminar no artigo 2º. Exatamente. Exatamente. É uma incoerência Ou então, intranormativa. Ou então a gente pode pensar até num raciocínio circular, né? Porque o artigo 2º, pelo artigo 2º, o acordo individual pode afastar os próprios outros artigos subsequentes. Pois é. Sim. Fica um looping sem lógica nenhuma. Exatamente, um looping. É. E ele também, o artigo 2º, além, lógico, né, dentro dessa linha do que você falou, além da violação a essa regra constitucional que trata do reconhecimento das normas coletivas, ele ainda ataca diretamente o próprio princípio da legalidade, né? Ou juridicidade, né? Considerando o conjunto completo do ordenamento jurídico. Né? E isso é muito complicado dentro do direito do trabalho. Né? Porque dentro do direito do trabalho existe a necessidade de intervenção do Estado para corrigir a relação assimétrica das partes. Né? Então, há um propósito específico. Na medida em que você admite o acordo individual, e aqui eu não estou entrando na questão do estado de exceção, ou do estado de urgência, né? Não estou entrando nesse argumento. Mas na medida que você admite esse tipo de coisa, se questiona a própria necessidade de um direito do trabalho. Né? Porque se prepondera a vontade individual, a intervenção estatal deixa de ser necessária, né? Deixa de ter a razão de existir. Se você pressupõe que as partes estão em igualdade de condições para celebrar esse acordo individual e que isso vai prevalecer sobre a norma, acabou a necessidade de intervenção estatal. Né? Sim. Então, nós voltamos ao direito civil. E é o direito civil que não é nem do século XXI, nem do século XX. É o direito civil do século XIX. É ressuscitar um morto que está morto em vários países, não só no país do direito do trabalho. Pois é, exatamente. E aí nós passamos por algumas questões relativas ao artigo 14, né, do banco de horas, que as ações declaratórias de inconstitucionalidade tratam da necessidade de intermediação pelo acordo coletivo, que o acordo individual não pode subverter o que já foi decidido pelo acordo coletivo. Em relação aos artigos 15, 16 e 17, que tratam das normas de segurança e saúde do trabalhador, que há um descumprimento específico do inciso 22 do artigo 7º em relação à redução dos riscos inerentes ao trabalho, né? O que conflita, inclusive, com as próprias medidas sanitárias de combate ao coronavírus. Né? Porque se você tira a necessidade de realização dos exames, é como se você estivesse pegando o pior momento possível de vulnerabilidade da saúde do trabalhador e tirando a possibilidade dele efetivamente verificar se contraiu a doença, inclusive representando um risco para os demais colegas de trabalho. E ainda tem uma outra questão, que isso vulnera o próprio empregador, né? No que tange a uma eventual responsabilidade civil por doenças contraídas por esses empregados durante esse período, se ele não tiver como atestar que, por exemplo, no momento da admissão, o cidadão estava são, estava com a saúde perfeita. Né? Então, tudo isso gera violação ao texto constitucional. O artigo 18, que foi revogado, né? Revogado, teve sua eficácia suspensa pela medida provisória anunciada no Twitter, nem se fala, né? Há uma violação aí em vários níveis, né? A violação do nosso já considerado artigo 7º, inciso 6º, né? Pela necessidade de passagem necessária pela intervenção do sindicato, já que é uma redução do salário a zero, né? A violação do artigo também 7º, inciso 7º, que garante o salário nunca inferior ao mínimo, né? E há uma alegação muito interessante de violação do inciso 2º do artigo 7º. E isso é interessante, que trata do seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. Porque pelo artigo 18, o sujeito sequer vai ter acesso ao seguro-desemprego na medida em que ele não está desempregado, propriamente dito. Né? Isso foi corrigido, inclusive, com a medida provisória 936, com a criação do benefício emergencial. Mas pelo artigo 18, era zero, né? Zerava completamente a fonte de subsistência.
Também o artigo 31, né, em relação à atuação dos auditores, pelos mesmos motivos, vulnera a condição, a saúde e a segurança do trabalhador no momento que eles mais necessitam, né, e aí o mesmo inciso do artigo 7º é violado. E também um destaque para o artigo 36, o inusitado artigo 36, que trata da retroatividade dos efeitos da medida provisória para os 30 dias anteriores à data de entrada em vigor. Isso é algo sem precedentes, né? No nosso Sim, é algo ordenamento sem jurídico. precedentes porque premia o empregador que descumpriu as normas. Isso Exatamente. é uma subversão acho que de um pilar que não é só um pilar do direito do trabalho, mas é um pilar de teoria geral do direito, Segurança de jurídica. que o respeito às leis é premissa inarredável para a convivência democrática e pacífica. Realmente, o artigo 36 é injustificável. Violação direta da irretroatividade legal, do princípio da segurança jurídica e a própria ideia fundamental da justiça de estabilização das relações sociais e da pacificação dos conflitos, né? Então, tudo isso é muito complicado. Bom, veio o voto do ministro Marco Aurélio, que foi que é o relator, e ele estabeleceu algumas premissas gerais que dão algumas pistas desse entendimento que ele vem a apresentar em relação às questões pontuais, né? Sua Excelência o ministro Marco Aurélio, com todo respeito, né? Isso aqui é uma análise acadêmica, ele estabeleceu algumas premissas gerais. Então, ele disse o seguinte, que o controle de constitucionalidade, pelo menos isso se infere do voto, o controle de constitucionalidade em relação à medida provisória, ele tem que ter uma interpretação diferenciada, porque a medida provisória é um ato normativo emergencial e precário, né? Então, sendo emergencial, diante do estado de calamidade pública e sendo precário, porque enquanto durar essa calamidade, ele merece um tratamento não exatamente o correspondente a uma lei ordinária comum, né? Também sustenta Sua Excelência o Ministro que não haveria a restrição constitucional à matéria discutida na medida provisória, né? Porque o direito do trabalho não está entre aquelas matérias que não podem ser objeto da medida provisória, né? E um terceiro elemento dessa pontuação geral que ele faz no voto, na parte inicial do voto, é aquela parte em que ele critica a própria judicialização das medidas provisórias, né? Ele diz o seguinte, olha, a submissão de um ato que fica ao crivo do Congresso Nacional não pode consubstanciar uma regra, mas sim uma exceção. Ou seja, o controle de constitucionalidade da medida provisória não pode funcionar como algo comum, né? Ele tem que ser sempre algo excepcional. E isso acontece porque, segundo ele, o STF não pode apreciar a oportunidade política da medida provisória. Correto o raciocínio, né? Até aí, nesse ponto, correto. E em função disso, porque se trata de uma medida excepcional, que demanda uma interpretação excepcional, e ele não pode entrar, né, no crivo da motivação política, deve ser apresentado nessas ações um conflito frontal com a Constituição Federal, algo direto, né? Daí porque, ele avança, não cabe uma alegação abstrata de violação de princípios, né? Como o Estado Democrático de Direito, como a dignidade humana, né? Sob pena de haver, segundo ele, uma violação do princípio da separação dos poderes. E, nesses termos, é necessário que o STF adote uma postura de autocontenção, porque, do contrário, continua, atrairia para si uma responsabilidade que não seria sua, mas sim do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, conforme o caso, né? Principalmente nas medidas provisórias, porque são, além de serem provisórias no tempo, elas ainda vão sofrer avaliação política do Congresso Nacional. Exatamente. Então, o Supremo, historicamente, ele tem maiores restrições a reconhecimento de inconstitucionalidade de medidas provisórias. Exatamente. Dentro dessa lógica, né? Dentro dessa lógica. A grande questão que me parece de se aguardar o crivo do Congresso Nacional ou a decisão definitiva em sede de ADIM é justamente o exaurimento da eficácia
da própria medida provisória, se inconstitucional for. Né? Porque quando acabar a pandemia, os efeitos já estão sacramentados. E aí? Sim. Não é? Então, isso é muito complicado. E aí ele parte para algumas questões específicas. Ele diz que a preponderância dos acordos individuais vale quando a fonte do próprio sustento do trabalhador sofre risco, que vai mais ou menos na linha da 936, que foi o julgamento que antecedeu, né? Então, há de ser preservada nesse sentido, diante dessa possibilidade de risco à fonte de subsistência, a liberdade do prestador de serviço, desde que não se oponha de uma forma direta à Constituição Federal. E com esse argumento, Rodrigo, caem por terra, pelo menos por esse argumento do ministro, cairiam por terra boa parte das alegações das ações declaratórias de inconstitucionalidade. Mas aí volta a crítica acadêmica, né? Nossa crítica acadêmica. Estamos diante de uma relação assimétrica ainda, mesmo diante do estado de pandemia, né? Há espaço realmente para uma autonomia da vontade individual, né? E qual é o papel do direito do trabalho nesse contexto? Né? Qual é o papel do direito do trabalho? Em relação à flexibilização das exigências administrativas, ele diz que isso é uma providência razoável porque reduz a burocratização, né? Considerando a urgência do estado de calamidade. E eu destaquei um outro ponto aqui que ele sustenta, que é a possibilidade da prorrogação unilateral das normas coletivas, né? E aí ele parte daquele mesmo argumento utilizado na ADINDA 936, que é a impossibilidade dos sindicatos promoverem a assembleia, que nós já discutimos, e também que há, por parte do poder patronal, uma necessidade de imprimir temperança e equilíbrio nesta prorrogação, né? O voto divergente, adiantando um pouco, até porque estamos com o tempo bem corrido, o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, ele acompanha basicamente essas premissas, né, do ministro Marco Aurélio, e ele trata basicamente de 2 pontos na divergência, né? E nesse particular, ele é acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Lewandowski e Luiz Fux. Ele diz que, em relação ao artigo 29, que é aquele artigo que trata do nexo de causalidade, né? Ele seria ofensivo aos trabalhadores em atividades essenciais, e aqui não considerando apenas os médicos, né? E, nesse sentido, ele poderia, de algum modo, ir de encontro ao que já havia sido reconhecido na repercussão geral do RE 828-040, no que tange a aplicação da responsabilidade objetiva. Com a devida vênia, eu não sei bem se atinge a responsabilidade objetiva, e eu não sei se a própria declaração de inconstitucionalidade do artigo 29 surte o efeito desejado, já que poderemos, de todo modo, recorrer ao artigo 20, parágrafo 1º-D da Lei 8.213, que vai no mesmo sentido, só que considerando uma endemia, né? Na verdade, é apenas criar uma presunção que pode ser demolida pela prova em contrário. Então, não vejo muito sentido, com toda a vênia, né? Não vejo muito sentido na declaração de inconstitucionalidade. E em relação ao artigo 31, que trata da atuação dos auditores do trabalho, aí sim, né, ele considera que não há relevância nem urgência na medida, né, e que atenta contra a própria saúde do empregador, além de não auxiliar na pandemia. E digo mais, não apenas não auxilia, como pode prejudicar, né, o risco de contágio, enfim, o desrespeito às próprias normas que tentam evitar a disseminação da doença. Então, basicamente, Rodrigo, são esses os argumentos que estão concentrados, os argumentos essenciais que estão concentrados nessas ADIs que tratam da medida provisória 927. E agora, o que é que ocorre a partir daí? Pois então, Guilherme, primeiro quero mandar um oi para 2 colegas
nossas, mas principalmente tuas que estão aí nos assistindo, que eu notei aqui, a presidente da Matra 5, Cecília, Minha grande e também presidente. isso, e a ex-presidente, nossa chefe agora, diretora legislativa da Comissão Legislativa da Anamatra, a Viviane também estava ali. Um oi, grande oi Que aí para ela. maravilha. É Grande verdade. Viviane, operosa diretora de assuntos legislativos. Doutor Isso. Maurício Lopes Freitas também aqui nos assistindo, grande juiz aqui da Bahia, participativo, que maravilha. Que Então, beleza. Mas assim, Guilherme, eu consigo sintetizar três grandes significados dessas duas decisões importantes paradigmáticas para o Supremo Tribunal Federal. Três grandes significados e que podem produzir efeitos para o futuro, para outras decisões temos que correr, viu, relativas. Rodrigo? Oh, Temos 40 segundos. certo. Primeiro, um ativismo judiciário. Um ativismo judiciário negativo de parte do Supremo Tribunal Federal que passa a reler a Constituição desnudada como se não tivesse direitos fundamentais de matriz social, ou seja, há um privilégio de interpretação econômica. Em segundo lugar, uma realocação do papel do controle de constitucionalidade. Você já tratou muito bem disso, foi a necessidade vista pelo Supremo de autocontenção. Então, uma autocontenção por